Pesquisadores de Harvard rodaram 30 mil simulações, eles testaram GPT-5, né, da OpenAI, Claude, Gemini, Grok, Mistral, DeepSeek, pediram conselho estratégico para cada um deles e encontraram a mesma coisa em todos, tá? Basicamente, viés profundo e consistente para as mesmas respostas. Você pediu conselho estratégico para uma IA, ela te deu uma resposta linda, estruturada, confiante, cheia de palavras bonitas. Você escutou, viu tudo aquilo lá, você achou que era genial. Esse tipo de resposta, ele pode ter sido, cara, uma armadilha. E assim, o que eles descobriram vai mudar como você usa IA para sempre, na minha opinião. Eles chamam esse problema de Translop, tá? Eu fui até procurando no dicionário, essa palavra não existe, tá? Se você me perguntar, colocar aí no comentário depois. Essa pesquisa aí, os pesquisadores que criaram esse termo aí. Eles basicamente decidiram testar algo que ninguém tinha testado ainda de forma rigorosa, tá? Então sim, que IA tem viés, tem bias, tem esse tipo de coisa. Isso não tem nada de novo, tá? Esse artigo, né, esse estudo que eles fizeram, ele vai mais a fundo e os insights, tá, que esse artigo nos traz é bem interessante, tá? Perguntas, né, por exemplo, será que IA, elas dão bons conselhos estratégicos, tá? Então esse vídeo é principalmente para você, né, que faz gestão, é líder de uma empresa, de repente é um CEO de uma empresa e está usando IA aí para te ajudar com decisões estratégicas aí. Então, vamos parar para pensar. Fica aí no vídeo até o final para você ver quais foram os resultados que esses pesquisadores eles acharam, beleza? Eles pegaram 7 dilemas clássicos, tá, de estratégia empresarial. Dilemas que CEOs eles enfrentam todo dia. Pontos como, por exemplo, exploração, que eles chamam, né, que o artigo chama aqui, né? Então, assim, o que é isso? Você investe, por exemplo, num mercado novo, né, uma decisão estratégica, né? Ou você maximiza o que já funciona, entendeu? Então esse é o conceito aí da exploração. Centralização versus descentralização, tá? Então deixa eu, antes de até seguir aqui com as minhas notas, os conceitos, tá? Esse primeiro que eu comentei, exploração, ele chama aqui, né, de exploration versus exploitation, tá? Confesso que eu não achei uma tradução legal disso aqui, por isso que eu coloquei como exploração. Todos esses itens aqui, eles estão aqui, né? Então, curto prazo, longo prazo, competição versus colaboração, radical, tal. Como eu sempre falo, né, em todos os meus vídeos, né, isso aqui é minha opinião baseada na minha interpretação desse artigo, né? Um artigo publicado aí pela Harvard Business Review, tá? Então, né, eu convido vocês, né, a olharem, né, o artigo tá aqui, tá? Olha o artigo na íntegra e também tira suas próprias conclusões lendo o artigo completo, tá? Comentei de exploração, né? Aí, por exemplo, essa questão, né, de curto prazo versus longo prazo, né? Então, assim, você entrega resultado agora ou constrói uma vantagem competitiva, né? Então, sempre esses dilemas empresariais, né? Competição versus colaboração, que eu falei. Você briga pelo mercado ou faz parceria com o setor? Aliás, tem uma diferenciação ou comoditização, né? Então, assim, você cobra um prêmio, né, por ser único ou compete no preço? Substitui humanos por tecnologia ou usa a tecnologia para potencializar humanos, né? Então, esses foram os principais dilemas que os pesquisadores utilizaram para fazer esse teste, essas simulações, tá? E o negócio mais interessante, para cada um desses dilemas aí, eles rodaram mais de 50 simulações por modelo. Fizeram uma variação, uma gama muito grande de tipos de prompt, colocaram contextos diferentes, variaram a ordem, tá, das opções e o resultado aqui, pelo que eu dei uma olhada, foi meio que devastador, tá? Então, assim, praticamente em quase todos os dilemas, todos os modelos, eles responderam mais ou menos a mesma coisa. Não importava o contexto da empresa, se é uma empresa de tecnologia, uma empresa de manufatura, um setor industrial. Então, assim, qualquer setor não importava como a pergunta foi feita. Os pontos dos gráficos deles ficam todos empilhados aqui, ó, do mesmo lado aqui, ó, tá vendo? Então, vocês estão vendo isso aqui, ó? Por exemplo, diferenciação, argumentação, longo prazo, colaboração, descentralização. Então, sim, sempre as mesmas respostas. Então é isso, tá vendo? Aí ela tende sempre a ficar num lado aqui que eles colocam. Então isso eles chamam, né, eles criaram essa palavra, né, de novo, eu procurei no dicionário, falei, pô, já moro aqui faz um tempo, nunca ouvi falar dessa palavra. Então Translop é uma palavra que foi meio que criada aí para nomear esse artigo, tá? Que é uma combinação, né, de trend, né, de tendência, com slop, que é ser meio... fazer algo meio de baixa qualidade, meio zoado, assim, né? Em resumo, né? Ela tende a escolher algo que está na moda. E se você analisar, né? Eu não vou entrar no detalhe de como os modelos, né? As LLMs aqui, não é o intuito desse vídeo aqui, como é que funciona a arquitetura por trás, tá? De uma LLM, mas assim,
meio que explica, né, como que a arquitetura delas funciona, né, como é que elas foram treinadas, né. Então, assim, basicamente todos esses modelos, né, Large Language Models, né, que é o ChatGPT, né, o Claude e tal, eles foram treinados com bilhões de textos na internet. Então, assim, pensa, artigos de gestão, de management, posts no LinkedIn, vídeos de TED Talks, livros de negócio. Então, assim, toda essa cultura corporativa, vamos dizer, dos, sei lá, últimos 20 anos, é isso que esses modelos eles foram treinados, né? E vamos falar, o que essa cultura celebra, né? Então, é aquelas palavras da modinha, né? Diferenciação, inovação, colaboração, propósito, longo prazo. Você pega outras palavras, tipo centralização, automação, esse tipo de coisa, ela soa até meio que fria, assim, né? Quase que, sei lá, um vilão, alguma coisa assim, né? Então, né? Aí você pergunta, né? E qual estratégia devo adotar, né? A IA não faz essa análise estratégica profunda, né? Ela faz uma média ponderada, basicamente, do que é popular na internet. Os pesquisadores, eles colocaram assim dentro do artigo, tá? A IA é como aquele cara na sala de reunião que foi lá, assistiu todos os TED Talks, leu todos esses artigos aqui que eu tô mostrando para vocês aqui da Harvard Review, mas nunca analisou a realidade de como uma empresa de verdade ela é, né? A bagunça de um negócio de verdade, né? O caos, né? E assim, o pior, né? A IA, né, e isso também não é novidade desse artigo, até já comentei em vídeos anteriores, né, ela sempre soa altamente sofisticada, né, personalizada, né, te dá aquele, né, tom, né, de, meu, tá sabendo tudo, tá te dando tudo na perfeição, né, então, assim, a IA é meio que, assim, um persuasor, assim, de, talvez, de um alto poder, né, uma articulação absurda, né, mesmo que esteja completamente errado, né. A parte que mais me preocupou, né, os pesquisadores eles tentaram resolver esse problema com soluções óbvias, né? Lendo aqui o artigo. E basicamente nenhuma delas funcionou direito. Então, assim, você vai me perguntar, pô, Gustavo, o segredo é engenharia de prompt, tem que melhorar prompt. Eles fizeram isso aí, foi a primeira tentativa. Rodaram mais de 15 mil diferentes trials, tá? Mudando tudo que era possível nos prompts, inverteram a ordem de opções, mudaram enquadramento, me dá prós e contras aí dentro das mudanças nos prompts que eles fizeram, pediram recompensa por acerto. Por exemplo, no tema, né, de diferenciação e augmentação, eles notaram que esse viés caiu menos de 2% fazendo todas essas mudanças. Para outros dilemas, alguns prompts melhoraram uma média na faixa de 20%. Então teve uma mudança significativa, mas não o suficiente, né? Descobriram algo ainda mais perturbador, né? Então grande parte aí do movimento, né, vinha simplesmente de inverter a ordem das opções. Então olha só, o que isso significa? A IA ela não estava mais raciocinando diferente. Ela era simplesmente sensível, né, àquela sequência que as opções apareciam. Então assim, isso não é inteligência estratégica, é basicamente sensibilidade estatística naquela posição, tá bom? Quem já estudou, né, como é que funciona um modelo de linguagem, tá entendendo exatamente o que eu tô falando. Assim, tentativa 2 deles. Gustavo, é contexto, tem que dar melhor contexto. Então foi isso que os pesquisadores fizeram também. Deram mais contexto. Eles deram aí contextos ricos, detalhados. Por exemplo, essa aqui é uma empresa de startup de tecnologia, é uma multinacional, é um banco, é um hospital, é uma ONG, é uma empresa da Europa, é uma empresa, sei lá, da Ásia. Resumo, mais outros 15 mil trials fazendo essas variações aí de detalhes, tá? Ou seja, o contexto. E o resultado, basicamente, adicionar contexto, né, moveu as respostas em média mais ou menos 11% ali no artigo. E às vezes o contexto aumentava o viés, inclusive não reduzia. Então assim, a conclusão dos pesquisadores é direta, né? Então, melhor prompt ou mais contexto não resolve o problema. Eles chegaram à conclusão que isso é um viés estrutural de como esses modelos eles foram arquitetados basicamente. E tudo isso aí está embutido dentro desse treinamento, como é que eles foram treinados. E aí tem mais uma coisa, tá? Quando os pesquisadores deixaram a IA responder livremente, ou seja, sem forçar aquela escolha binária, ela frequentemente recomendava fazer os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, diferenciação e liderança de custo, ou tipo inovação radical ou incremental, que eu comentei, né, nos dilemas lá no início aqui do vídeo. Então a IA tava pedindo para fazer tudo, né? Então assim, pô, quem às vezes não entende desses dilemas, fala, pô, isso aqui é sofisticação, tal, não sei o que lá. Mas na prática, né, isso pode ser o pior aí conselho estratégico possível, né? Lembro quando eu fiz MBA, né, quem estudou administração, esse tipo de matéria, já ouviu falar de um cara chamado Michael Porter, né?
basicamente é o pai da estratégia moderna aí. Cara, ele já vem pregando e ele é o core do que ele fala, né? Empresas que tentam ser tudo ao mesmo tempo, elas ficam presas no meio. E ficar presa no meio é meio que um segredo aí para falir, tá no caminho certo aí para quebrar, esse tipo de coisa para fracassar, na verdade. Então, assim, os pesquisadores chamam isso, né, de hybrid trap, né, armadilha híbrida, tá até aqui, né, the hybrid trap, né. Então, assim, quando a IA basicamente te sugerir para fazer os dois, olha isso aí como um sinal de alerta. Então, assim, estratégia é exatamente sobre o quê? Escolher o que não fazer, né. Esse é um dos principais pontos. Então, assim, o que você tem que fazer com tudo isso, tá? Tanto no artigo, né, por exemplo, os pesquisadores eles não falam, você tem que banir a IA do teu processo estratégico. Não, pelo contrário. Obviamente, você tem que usar isso com inteligência, sabendo dessas fraquezas da IA. Vou contar por mim, né? Pessoalmente, lá na Microsoft onde eu trabalho, né, a gente faz avaliação de ferramentas de IA para uso corporativo, em larga escala, para uma série de casos de uso. E um dos critérios mais críticos é esse tipo de confiabilidade em contexto de alta complexidade, tá bom? Então, o trend slop, né, que eles colocam no artigo é exatamente esse tipo, vamos dizer, de falha silenciosa, né? Não é a IA inventando fatos, tá? Mas ela dando a resposta certa para a pergunta errada, tá? Então, né, tava até aqui montei aqui algumas regras, né? Na verdade, 5 regras para te ajudar, né, a lidar com isso aí. Então, assim, primeira regra, né, que eu acho mais importante, eu uso muito, tá? Usa a IA para expandir suas opções, né? Então não tomar decisões. Então a IA ela é excelente para gerar alternativas, tá? E te ajudar assim com pontos cegos, tá? Então listar riscos, benefícios, perspectivas, esse tipo de coisa. No final você tem que tomar uma decisão. E aí a IA é muito boa para fazer isso, né? Nesse contexto, tá? Pede para ela fazer desafiar, né, esses vieses, né, que você já conhece, tá? Então, por exemplo, né, agora que você já entende, né, que a IA favorece essa diferenciação em longo prazo, né? Pede para forçar o outro lado, seja explícito, né? Então, por exemplo, um prompt, né? Defenda o argumento mais forte possível para a liderança de custo nesse caso em específico, né? Alguma coisa assim. Isso vai forçar a IA a explorar, né, o terreno que ela naturalmente evita. É uma regra 3, né? Contra-ataque, né? Esse tipo de viés, né? Que você não conhece também. Então, assim, antes de pedir qualquer conselho estratégico, né? Vai lá, pede para IA, lista X empresas aí que tiveram esse tipo de problema e X empresas que conseguiram vencer através desse tipo de problema, né? Deixa a evidência concreta, né, aparecer primeiro, né? Depois você toma a tua decisão baseado nessas evidências de outros casos, tal e tudo mais, tá? Não deixa ela inventar, viajar aí nas ideias dela. Aí uma outra regra, né, que eu coloco aqui, né, você tem que ficar atento de novo a esses vieses que eles mudam o tempo todo, tá? Então, assim, você tem que pensar que esses modelos, eles estão sempre sendo atualizados, tá? Então, o que é um viés hoje pode não ser o viés amanhã. Então, assim, sempre documente essas suas consultas e as decisões que você está tomando baseado nesses dados aí que você trabalhou, tá? Registra até, por exemplo, o modelo que você utilizou, tá? Porque sempre vai ter viés, tá bom? Regra número 5, nunca confie só no contexto, tá? Então, assim, dar mais informações da empresa ou algo do tipo no contexto ajuda, mas como a gente viu no artigo, ele não resolve. Então, assim, a IA pode soar completamente personalizada para sua situação, mas ela tá te empurrando meio que de forma silenciosa aí, palavrinhas da moda aí e, tipo, não tá te ajudando em nada, tá? Os modelos que você usa, né, eles não têm só dados, né? Eles têm uma visão de mundo moldada pelo que soa bem na cultura corporativa, né? Então, basicamente é isso, né? Então, assim, você saber reconhecer essa diferença entre desejabilidade, vamos dizer assim, sabedoria estratégica é um primeiro passo, né, para você começar a utilizar essas ferramentas de verdade, tá? E assim, liderança é, né, fazer escolhas sempre, escolhas difíceis, né, em condições aí de incerteza. A IA não pode e não deve, né, substituir esse tipo de situação aí para você como líder, né? Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar aí de forma crítica quando tá trabalhando com esses modelos principalmente. Assim, espero que esse vídeo, né, um vídeo relativamente curto, né, só para comentar um pouco aqui sobre esse artigo de Harvard que saiu agora no dia 16 de março, um mês e meio aqui
atrás dessa gravação desse conteúdo. Espero que ele te ajude a abrir essa cabeça aí, né? Se você, né, conhece um líder, alguém que está utilizando, né, IA, encaminhe esse vídeo para essas pessoas aí em gestão, para que eles tomem cuidado e ganhem esse insight aqui, beleza? Se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário aqui embaixo, ó. Quais desses, por exemplo, dilemas que eu comentei no vídeo aqui, de repente você já pediu uma ajuda aí para IA resolver, beleza?